Olá, pessoal! No ar, o nosso canal de comunicação política, Vida e Morte. Essa é a nossa edição de número 7. E hoje eu irei falar sobre a minha estrutura acadêmica, sobre o que é e o que faz o crítico de pensamento reflexivo. Meu nome é Iremar. Afinal, o que é e o que faz o crítico de pensamento reflexivo? Primeiro, há que se registrar que não existe em lugar nenhum no mundo, no planeta, na face da Terra, faculdade para formar crítico de pensamento reflexivo. O crítico de pensamento reflexivo é nada mais, nada menos que a manifestação do pensamento sociológico, filosófico e científico que determinada pessoa tem a capacidade de argumentar uma observação ou experiência questionada diante da soberania popular, a qual é formada pela base da sociedade, representada pela dominação da elite. O pensamento crítico reflexivo requer que seja corrigido ou compreendido um argumento mal entendido ou incompreendido que esteja diante da gente, para que o inobservante não seja induzido ou levado a erro. Para ser um crítico de pensamento reflexivo, você tem de ser um observador atento, vigilante, de consciência clara e extrema sagacidade, envolvendo seriedade, sensatez e, sobretudo, tino juízo. O crítico de pensamento reflexivo nunca deve se submeter à correção do pensamento crítico para convencer aqueles que revelam sobre si tolice ou fraqueza na sua superioridade ignóbil, incorrigível. Nunca, em momento algum, o crítico de pensamento reflexivo jamais deverá tentar convencer os críticos de pensamentos levianos ou insensatos, os quais só acham certo, tão somente certo, tudo aquilo que estão de acordo com seus pensamentos empíricos. Nunca se deve tentar convencer pessoas sem noção, com distúrbios mentais. Os imbecis, os tolos e os loucos são sempre melhor deixá-los a sós, para não se igualar a eles. Todo autor de pensamento crítico reflexivo, antes de falar para corrigir algo, tem de saber o que vai falar ou não, para não entrar no contexto de palavras que você não tem conhecimento ou significado concreto definido. Um pensador de pensamento crítico reflexivo se destaca na sociedade não pela correção do mal feito ou mal entendido,
mas pela sua manifestação reflexiva. Quem avisa, amigo é. Errar é humano, mas persistir no erro é tolice. Se o pensamento crítico, reflexivo, foi odiado, ouvido ou não, o que importa é cada um fazer a sua parte e, de alguma forma, ter contribuído com o seu feito. Uma pessoa que critica, seja lá o que for, de forma tendenciosa ou inobservante, e sai por aí compartilhando ou repetindo o que os outros dizem, não faz parte do senso crítico corretivo, do pensamento reflexivo. No fanatismo religioso, bem como no fanatismo político, e entre os imbecis colaterais arrogantes do saber, há muitos críticos levianos sem noção do que fala ou do que escreve nas redes sociais. Saem por aí falando ou escrevendo tudo o que quiser, rotando valentia e expressando, de grosso modo, palavras das quais não sabem nem o significado, nem a gravidade das palavras. No período crucial da pandemia da Covid-19, que antecede as eleições de 2022, pessoas influenciadas pelo fanatismo da política partidária ecoaram sem escrúpulo de consciência nas redes sociais a palavra genocídio contra a imagem do chefe máximo da nação, sem sequer saber qual o significado da palavra genocídio. Se bem que, observado por todos os brasileiros sagazes, merecidamente foi as críticas do pensamento crítico reflexivo contra a movimentação tendenciosa da Suprema Corte Nacional. Uma vez a Suprema Corte Nacional saindo do seu lugar, isto é, dos autos processuais, para fazer prisões de interesse da política partidária, com o objetivo de coibir a manifestação casuísta da liberdade de pensamento contra atos irrelevantes da Suprema Corte Nacional. É claro que os políticos que recorrem ou recorreram-se para se valer da pandemia contaminou os interesses da soberania popular. Aí ficou os três poderes da democracia brasileira divididos na estaca zero, cada um por si e a política partidária por todos. Cada um dos poderes gritava cada vez mais forte. Um gritava: "Eu sou o pai da vacina". O outro dizia: "Eu sou o salvador da pátria amada". E o outro dizia: "Ou dar ou desce. Se ficar, o bicho come. E se correr, o bicho pega". E os brasileiros e pessoas do mundo inteiro, encurralados
pela imprensa sensacionalista do vírus chinês, espalhados como jumentos montes, sendo levado pelo vírus e pela vacina para combater o excesso da população planetária, sem que o mundo soubesse que se trata de uma guerra viral e biológica representada por interesses da elite planetária governamental. É nessa hora que vem o questionamento público sobre o que é e o que faz o crítico de pensamento reflexivo. Essa é uma pergunta maior do que duas. O crítico de pensamento reflexivo é a pessoa autodidata de pensamento sociológico, filosófico, dotado de consciência viva e de observação científica, a qual tem a inteligência persuasiva e habilidade, dotado de sagacidade e agudeza para discernir e observar os argumentos que vai ser discutidos diante de uma demanda relevante, seja ela na fala, seja ela na escrita, seja ela filosófica, seja ela científica ou sociológica. O crítico de pensamento reflexivo é tudo aquilo que lhe importa ou requer reflexão do ponto de vista do seu senso crítico manifestado nos autos, a ser argumentados ou questionados por ele. Não importa o número do senso crítico, o grau ou posição social que uma autoridade pública ocupa na democracia da soberania popular, seja ela no poder executivo da República, seja ela no poder legislativo nacional, seja ela no poder judiciário federal, seja ele o juiz da comarca municipal violando direitos, seja ele o prefeito do município subindo abuso de poder, seja ele o presidente da Câmara Municipal, o promotor de justiça ou o delegado de polícia se omitindo deveres. Lá está, no DNA da soberania popular, o crítico de pensamento reflexivo, com o pé no freio e no acelerador, de olho no radar e de antena ligada na conduta das autoridades que, se porventura se encontram a sambar fora da lei. O abecedário do crítico de pensamento reflexivo é refletir sobre tudo antes de sair por aí falando ou criticando tudo o que bem quiser e entender, sem saber sequer o significado das palavras ou expressões. Você que quer aperfeiçoar o seu dote de crítico de pensamento reflexivo, então procure sempre
acessar o conhecimento, conhecer bem o dicionário e os alvos do seu senso crítico reflexivo, para você desenvolver bem o exercício da sua cidadania, bem como da sua liberdade de pensamento. E desta feita, transformar o seu pensamento crítico reflexivo em uma ferramenta de fundamental importância na vivência da sua soberania popular entre os outros. Seja você um formador de opinião livre e independente. Escuta-me enquanto é tempo. Eu me escuto no batuque pulmonar da música do trem-bala para lhe dizer: eu não sou um intelectual. Tenho apenas dote de pensativo pensador. Sou Iremar, simplesmente uma lâmpada de consciência viva, acesa no pavio do pensamento crítico reflexivo, que um dia irei de se apagar naturalmente, que seja no silêncio da noite ou em uma hora agitada do dia, no sopro do vento especial que ainda me resta a circular nos meus alvéolos pulmonar. O crítico de pensamento reflexivo é aquele que chama o povo para o debate, para a reflexão, para a correção, para a responsabilidade de cada um. O crítico de pensamento reflexivo é aquele que chama o povo, o coletivo, para pensar com sensatez. Afinal, a soberania popular, ela é formada pela gigantesca classe social lá de baixo. Ela é o pilar de um Estado de direito. Ela é a base da sociedade que está sendo massacrada, enganada, roubada e, acima de tudo, jogada à própria sorte, vulnerável a tudo. A soberania popular, sem um crítico de pensamento reflexivo, ela torna-se igual um amontoado de corrente fora dos gumes. Se uma corrente estiver fora dos gumes, desatracadas, desunidas, ela não serve para atracar um gigantesco navio de pensamento crítico reflexivo. Que força tem os habitantes de uma cidade que vivem como corrente fora dos gumes? É preciso a classe dos pedreiros se juntar para formar uma corrente de força em defesa dos interesses dos pedreiros. Os agricultores, os desempregados, os excluídos e assim sucessivamente, cada classe formando sua base de representação para ter de fato acesso garantido ao Estado de Direito através do pensamento crítico reflexivo, ecoado pela classe.
Há no Estado de Direito os mal intencionados que exploram escravatura. E há no Estado de Direito os mal intencionados que exploram a fábrica de fabricação de mendigos. E você pertence quais dessas classes? A classe dos mendigos ou a classe dos escravos? É preciso as classes se organizarem para se representarem diante da elite governamental e fazer valer a Constituição Federal ao alcance de todos. Quem vive desinformado e quase pouco a nada questiona, esse vive à toa, é indigente e sem noção, idiota, é ignorantizado pela plataforma da elite dominante. Neste vídeo conhecemos o currículo e a estrutura acadêmica sobre o que é e o que faz o crítico de pensamento reflexivo. Ainda na minha série acadêmica, irei falar no próximo e último vídeo da minha série acadêmica sobre o que é e o que faz o técnico de análises clínicas. Por isso, peço a você para se inscrever no canal de comunicação política Vida e Morte. E não se esqueça de ativar o sininho de notificação no momento da sua inscrição, para você não perder o próximo vídeo. Desta forma, você vai estar agora mesmo ajudando o canal a crescer juntamente com você. Sua inscrição terá um único objetivo: adquirir aqui conhecimento gratuito. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.